Cheguei ao meu jardim, minha mãe e minha irmã, minha esposa. Comi meu favo de mel com meu mel, bebi meu vinho com meu leite. Comam, ó amigos, beba assim, beba abundantemente, ó amado. Cantares capítulo 5, versículo 1. Outros livros de Salomão são mais óbvios e abertos ao entendimento comum. Mas como ninguém entrou no Santo dos Santos, mas o sumo sacerdote, conforme Levíticos capítulo 2, versículo 16, e segundo Hebreus capítulo 9, versículo 7, para que ninguém possa entrar no mistério deste cântico dos cânticos, senão aquele que tem mais comunhão com Cristo. Canções, e especialmente canções de casamento, servem para expressar as alegrias dos homens e os louvores dos outros. Portanto, este livro contém as alegrias mútuas e os louvores mútuos entre Deus e sua igreja. E como Cristo e sua igreja são as maiores pessoas que participam da natureza humana, então tudo o que é excelente no mundo inteiro é emprestado para expor as excelências desses dois grandes amantes. É chamado de Canção de Salomão, que depois de Cristo foi o maior filho de sabedoria que a igreja já gerou, cujo entendimento, como era grande como a areia do mar. 1 Reis capítulo 4, versículo 29. Então, suas afeições, especialmente do amor, eram tão grandes como podemos ver por suas muitas esposas e pelo prazer que ele procurava obter em tudo que a natureza podia oferecer. Qual afeição de amor nele mal colocada foi sua ruína, mas que ele era um amado de Deus, que por seu espírito elevou sua alma a objetos adoráveis de natureza superior. Aqui neste argumento não há perigo para a mais profunda inteligência ou a maior afeição, sim, de um Salomão ultrapassar. Pois o conhecimento do amor de Cristo, a sua igreja, está acima de todo conhecimento. Efésios 3, versículo 19. Os próprios anjos podem admirá-lo, embora não possam compreendê-lo. Pode muito bem, portanto, ser chamado de Cântico de Salomão, a canção mais excelente de um homem de mais alta persunção e apreensão mais profunda, e dos assuntos mais elevados, a relação entre Cristo, o mais alto Senhor dos senhores, e sua mais amada esposa contratada. Diversas coisas neste cântico que um coração corrupto no qual todas as coisas estão contaminadas pode se ofender, mas para o puro todas as coisas são puras. Tito 1,15. Tal abuso pecaminoso deste livro celestial está longe da intenção do Espírito Santo nele, e que é se rebaixar a nós, aproveitar para nos elevar mais alto até ele, que aproveitando a passagem mais doce da nossa vida, casamento, e a mais deliciosa afeição, amor, na maneira mais doce de expressão, por uma música que ele pode levar a alma às coisas da natureza celestial. Vemos no verão que um calor fervente enfraquece o outro, e uma grande luz, estando perto de um pequeno, afasta e obscurece a chama do outro. Assim é quando as afeições são elevadas ao seu objeto adequado. Eles morrem para todas as coisas terrenas, enquanto aquela chama celestial consome e desperdiça todas as afeições vis e desejo terreno. Entre outras formas de mortificação, há duas formas notáveis. Primeiro, amargurando todas as coisas terrenas para nós, pelas quais as afeições são mortas para elas. Segundo, ao mostrar objetos mais nobres, excelentes e adequados, para que a alma, emitindo mais ampla e fortemente para eles, possam ser desviada e assim, gradualmente morra para outra coisa. O Espírito Santo escolheu este caminho neste cântico, elevando e elevando nossas afeições e amor para trilhar-o de outras coisas, para que possa correr em seu canal correto. É uma pena que um riacho doce não deva correr para um jardim do que para uma poça. Que vergonha é que o homem, tendo em si afetos tão excelentes como o amor, a alegria, o deleite, se apegue a coisas sujas e vis, que são piores do que ele, tornando-se desagrado como eles. Portanto, o Espírito de Deus, por misericórdia e piedade do homem, elevaria suas afeições comparando as coisas terrenas, levando a assuntos mais elevados, que só mexem em amor, alegria, deleite e admiração. Deixe Deus se inclinar para nós, ocasionar nossa elevação até Ele, pois aqui as maiores coisas, o mistério dos mistérios, a comunhão entre Cristo e sua igreja, é apresentada na familiar comparação de um casamento, para que possamos vê-lo melhor no espelho da comparação, que não podemos tão somente conceder diretamente. Como podemos ver o sol na água, cujos raios não podemos olhar tão diretamente. Apenas nosso cuidado deve ser não olhar tanto para as cores quanto para a imagem, e não tanto para a imagem quanto para a própria pessoa representada, que olhamos não tanto para a semelhança, mas para a pessoa que se assemelha.
Alguns gostariam que Salomão, por um espírito de profecia, desse uma visão aqui de todo o tempo, desde sua era até a segunda vinda de Cristo. E neste cântico, como em um resumo, estabelecesse as várias passagens e períodos da igreja em várias eras, como contendo diversas coisas que são mais correspondentes a uma era da igreja do que a outra. Mas por mais que essa canção possua conter, não negamos, uma história da igreja em várias épocas, mas isso não impede mais que a maioria das passagens concorda com o estado espiritual da igreja em todas as épocas, como a maioria dos intérpretes tem pensado. Neste cântico, há primeiro um forte desejo da igreja de uma comunhão mais próxima com Cristo, e depois, segundo, alguns declinando novamente em afeto. Terceiro, depois disso, temos uma recuperação e reconquistar do amor. Depois disso, quarto, a igreja cai novamente em declínio de afeição após o que se segue uma estranheza de Cristo para ela, mais do que antes, que continua até. Quinto, que a igreja, percebendo a constante afeição de Cristo por ela, apesar de seu trato cruel, se recupere e se apegue a Cristo mais rápido do que nunca. Essas passagens concordam com a experiência dos melhores cristãos no estado de sua própria vida. Esta observação deve trazer força através de todo este cântico, que há uma mesma consideração de toda a igreja e cada membro em particular, em relação aos principais privilégios e graças que acompanham a salvação. Há a mesma razão de cada gota de água, como de todo o oceano, tudo é água. E de toda a pontelha de fogo, como de todo elemento de fogo, tudo é fogo. Desses corpos homogêneos, como chamados, há o mesmo respeito pela parte e pelo todo. E, portanto, como toda igreja é a esposa de Cristo, assim é cada cristão em particular. E como toda igreja deseja uma comunhão ainda mais próxima com Cristo, assim também cada membro em particular deseja. Mas para chegar às palavras, eu vim para o meu jardim. Este capítulo não está tão bem quebrado e dividido do interior, como poderia ter sido, pois seria melhor e mais consequente que o último versículo do capítulo anterior fosse adicionado ao início deste. Desperta ao vento norte, e vem tu para o sul, sopra no meu jardim para que se espalhe os seus aromas. Deixe-me, meu amado, entrar em seu jardim e comer seus frutos agradáveis. Cantares 4, versículo 16. E portanto, em razão da conexão deste capítulo com o versículo anterior, primeiro falaremos um pouco dele brevemente, apenas para abrir caminho para o que se segue. As palavras contêm, primeiro, uma virada do discurso de Cristo aos ventos para que soprar em seu jardim, com fim, porque para que as coisas, suas especiarias se espalhem. Segundo, temos um convite de Cristo pela igreja para entrar no seu jardim, com o fim de comer seus frutos agradáveis. Pode ser uma questão que este comando é as palavras de Cristo ou o desejo de sua esposa? Resposta: as palavras são ditas por Cristo, porque até o chamado do meu jardim e a igreja, depois como convidar e comer seus frutos agradáveis, não dela. No entanto, as palavras também podem ser uma resposta a um antigo desejo secreto da igreja, cuja ordem é esta: a igreja, sendo sensível a alguma morte de espírito, secretamente desejando alguma vivificação adicional. Cristo então responde a esses desejos ordenando que os ventos soprem sobre ela, pois normalmente Cristo primeiro desperta desejos e depois responde primeiro aos desejos do seu próprio espírito por mais aumento, como aqui: desperta vento norte, e vem tu para o sul, e sopra no meu jardim. Para o primeiro ponto mencionado, vemos aqui que Cristo envia seu Espírito com comando a todos os meios sobre o nome de vento norte e sul, para promover a fecundidade da sua igreja. O vento é fã da natureza. O que os ventos são para o jardim, que o Espírito de Cristo no uso dos meios é para a alma. Da comparação obtida do comando de Cristo aos ventos, podemos em geral observar que todas as criaturas permanecem em obediência a Cristo, prontas para uma palavra sempre que ele fala com elas. Eles estão todos, por assim dizer, adormecidos até que ele os desperte. Ele pode pedir o vento e que seus tesouros, quando quiser, ele os segura em seu punho. Provérbios 30, versículo 4. O que pode confortar todos aqueles que são de Cristo, que eles estão sobre aquele que tem todas as criaturas à sua disposição para servi-los e ao seu controle para não lhe fazer mal. Isso atraiu a admiração dos discípulos para dizerem: que tipo de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E não pode o mesmo calmar os ventos e ondas da igreja e estado
e causaram a calma repentina, se como os discípulos o acordemos com nossas orações. Em segundo lugar, vemos aqui que Cristo fala aos ventos contrários um ao outro, tanto em relação às costas de onde sopram quanto em sua qualidade. Mas ambos concordam nisso, que ambos são necessários para o jardim, onde vemos que os cursos que Cristo torna e os meios que ele usa com sua igreja podem parecer contrários, mas por uma sábia ordem todos concordam na questão salutar. Uma condição próspera e uma condição aflita são contrárias. Um curso suave e agudo pode parecer se cruzar, mas documentalmente eles concordam nisso, que como a igreja precisa de ambos, Cristo usa ambos para o bem da igreja. O norte é um vento cortante e o sul um vento que acaricia. Portanto, o vento sul é o mais acolhedor e o mais doce depois que o vento norte sopra. Mas de qualquer forma, todas as coisas são nessas. Paulo, Apolo, Cefas, coisas presentes e futuras, vida, morte. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 ao 22. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, estando em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Primeiro, daí é que a multiforme sabedoria de Cristo faz uso de tal variedade de condição e, portanto, é que o Espírito de Cristo é suave nos ministérios de alguns homens e afiado em outros, não no mesmo ministério, conforme o estado da alma com a qual eles precisam lidar. Segundo, às vezes novamente o povo de Deus precisa de purificação e às vezes de privilégio, refrigério, com que o Espírito de Deus se comporta adequadamente para ambas as condições, e o Espírito nos próprios piedosos tira o bem de todas as condições, certo como eles são, de que todos os ventos sopram bem, e se não fosse para o bem deles, nenhum vento sopraria sobre eles. Mas considerando que estes nossos tempos prolongam a paz e abundância, tornam-se frios, pesados e seguros. Precisamos, portanto, de todos os tipos de vento para soprar sobre nós e todos pouco. Houve uma época em que éramos mais rápidos e animados, mas agora o calor de nossos espíritos diminuiu. Devemos, portanto, tomar cuidado com isso e vivificar as coisas que estão prestes a morrer. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Ou então, em vez do vento norte e sul, Deus enviará um vento leste que secará tudo, como em Oséias capítulo 13, versículo 15 diz. Terceiro, novamente, se Cristo pode levantar ou colocar, ligar ou soltar todos os tipos de ventos à sua vontade, então se os meios estivessem faltando ou infrutíferos, é Ele que diz às nuvens, não deixe cair, e aos ventos não sopre. Portanto, devemos reconhecê-lo em falta ou abundância de meios. O Espírito de Cristo no uso dos meios é um agente livre, às vezes sopra forte, às vezes mais suavemente, e às vezes não. Nenhuma criatura tem esses ventos em uma bolsa sob comando e, portanto, é sabedoria ceder às centelhas do Espírito. Embora em algumas outras coisas, como observa Salomão, possa impedir a observação dos ventos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Mas aqui é necessário e proveitoso observar os ventos do Espírito. Agora, para uma compreensão clara do que vamos falar, vamos primeiro observar, porque o Espírito de Deus no uso dos meios é comparado ao vento. E então, segundo, porque a igreja é comparada ao jardim que devem ser manuseado em local apropriado. Mas primeiro para o vento. O vento sopra onde quer, como é em João capítulo 3, versículo 8. Assim o Espírito de Deus sopra livremente e abre o coração de alguns e derrama graça abundantemente neles. Segundo, o vento, especialmente o vento norte, tem uma força purificadora. Assim, o Espírito de Deus purifica nossos corações das obras mortas para servir ao Deus vivo, tornando-nos participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Terceiro, o vento dissipa e espalha nuvens e faz uma serenidade no ar. Assim, o Espírito dispersa tais nuvens como corrupção e Satanás levanta na alma, para que possamos ver claramente a face de Deus em Jesus Cristo. Quarto, o vento tem uma qualidade refrescante e temperante e tempera a doença da natureza. Como em alguns países quentes há ventos anuais de aniversário, que sopram em certa época do verão, temperando o calor. Assim, o Espírito de Deus acalma os calores não naturais da alma em tentação ardente, e atraz a um bom humor. Quinto ponto, sendo o vento sutil, vasculha cada canto da fenda. Assim, o Espírito também é de natureza prescrutadora e discerne entre as juntas e a medula, entre a carne e o Espírito,
examinando essas corrupções ocultas que a natureza nunca poderia ter descoberto. Sexto ponto. O vento tem uma força nutritiva e frutífera, assim o espírito é um espírito vivificador e acalentador, e faz com que o coração, que é como um deserto estéril, seja frutífero. Sétimo. O vento tem o poder de transmitir cheiros doces no ar, para levá-los de um para o outro. Assim, o Espírito na palavra transmite as sementes da graça e conforto de uma para o outro. Ela extrai o que é doçura nos espíritos dos homens e os torna perfumados e deliciosos para os outros. Oitavo. O vento outra vez derruba tudo à sua frente, derruba casas e árvores, como os cedros e do Líbano, revira-os pelas raízes e derruba tudo. Assim o Espírito é poderoso em operação. Não há posição diante dele. Derruba montes e todo alto que se exalta, e os nivela. Não o romano e aquele outro império poderoso não poderiam resistir a ele. Por esses e outros aspectos, o sopro do Espírito é comparado ao vento. Para esse fim, Cristo assim ordena que o vento sopre sobre seu jardim. Primeiro, para soprar. Veja que a ordem em ligação à concatenação das coisas umas sobre as outras. Para a prosperidade de uma pobre flor ou planta em um jardim, não apenas o solo é necessário, mas também o ar e o vento e a influência do céu. E Deus ordena a todos como aqui os ventos sopram em seu jardim. Para este fim, com uma maravilhosa misericórdia para seu povo é dito: e acontecerá naquele dia, eu ouvirei, diz o Senhor, eu ouvirei os céus e eles ouvirão a terra, e a terra ouvirá o trigo e o vinho, o azeite, e eles ouvirão Jezreel. Oséias 2, versículo 21 ao 22. Como as criaturas são de Deus, assim a ordem e dependência das criaturas uma das outras, para nos ensinar não apenas pelo que orar, mas também pelo que orar adequadamente, não apenas para orar pelo orvalho do céu, mas também pelos ventos oportunos e agradáveis. Não é o solo, mas a estação que faz frutificar, não sendo isso os ventos e influências sazonais. Assim, nas coisas espirituais há uma cadeia de causas e efeitos. A oração vem da fé. Romanos 10, versículo 14. Fé pelo ouvir da palavra, ouvir de um pregador, por quem Deus, por seu Espírito, sopra no coração, e um pregador enviado por Deus. Se o Deus da natureza apenas impede e tirasse um elo da cadeia da natureza, toda a estrutura seria perturbada. Bem, o que Cristo ordena aqui é que os ventos soprem sobre o seu jardim. E precisamos soprar, nossos espíritos se aclamarão e ficarão parados, e Satanás estará certo por si mesmo e por seus foles, para explodir as sementes da concupiscência pecaminosa em nós, pois há dois espíritos na igreja, um sempre soprando contra o outro. Portanto, melhor precisava ser estimulado, caso contrário, como Moisés em Êxodo 17, versículo 12. Suas mãos estarão prontas para cair e diminuir sua afeição. Portanto, precisamos soprar. Primeiro, em relação à nossa incapacidade natural. Segundo, em relação ao nosso embotamento e peso, apegando-nos à natureza ocasionalmente. Terceiro, em relação aos ventos contrários vindo de fora. Satanás tem seu fôlego cheio de seu espírito, que impede a obra da graça tudo o que pode, de modo que precisamos não apenas do sopro de Cristo, mas também dele para outros ventos contrários, para que eles não soprem. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Quarto, em relação ao estado de condição da nova aliança, em que todo começo, crescimento e fim é da graça, e não há nada mais de graça. Quinto, porque a velha graça sem um novo suprimento não resistirá a novas cruzes e tentação. Portanto, quando Cristo atrai, corramos atrás dele. Quando ele sopra, vamos abrir para ele. Pode ser que a última explosão que teremos dele, e vamos estabelecer deveres com este encorajamento, que Cristo soprará sobre nós, não apenas para nos impedir, mas também para manter suas próprias graças em nós. Mas onde está essa agitação de nós mesmos e uns dos outros com base neste fundamento? Mas por que a igreja é comparada a um jardim? Resposta: Cristo aqui usa todos os tipos de termos para expressar a si mesmo e o estado da igreja, como é para ele, para nos mostrar de onde quer que estejamos, podemos ter ocasião de pensamento celestial, para levar nossos pensamentos a assuntos mais elevados. Sua igreja é seu templo. Quando estamos no templo, é um campo. Quando estamos lá, um jardim. Se andarmos em um jardim, é também um cônjuge e uma irmã, mas mais particularmente a igreja se assemelha a um jardim. Primeiro, porque um jardim é retirado do terreno baldio comum para ser apropriado a um uso mais particular. Assim, a igreja de Cristo é tirada do deserto, deste mundo deserto,
para um uso particular. Em relação ao resto, como Gog para o Egito, em Êxodo capítulo 9, versículo 26, onde havia luz quando tudo mais estava em trevas, e de fato, em que a igreja difere de outros fundamentos, senão que Cristo a tomou, é o mesmo solo que outros terrenos, mas ele a prepara para produzir especiarias e ervas. Segundo, em um jardim, nada surge naturalmente por si mesmo, mas à medida que é plantado e colocado. Portanto, nada é bom no coração, mas como é plantado e estabelecido pelo lavrado celestial. João 15, versículo 14. E Mateus capítulo 15, versículo 3. Não precisamos semear no deserto, pois a semente do joio prospera naturalmente. A terra é a mãe das ervas daninhas, mas madrasta das ervas. Assim, ervas daninhas e paixões crescem muito naturalmente, mas nada cresce na igreja em si, a não ser quando é colocada pela mão de Cristo, que é o autor, aparador e poador de seu jardim. Mais uma vez, em um jardim não se implanta nada além do que é útil e agradável, portanto não há graça no coração de um cristão, mas é útil conforme a ocasião serve, tanto para Deus quanto para o homem. Além disso, em um jardim, há variedade de flores e especiarias, especialmente naqueles países quentes. Assim, em um cristão há um pouco de toda graça, como alguns não podem ouvir falar de uma flor curiosa, mas ele a terão em seu jardim. Assim, o cristão não pode ouvir falar de nenhuma graça, mas trabalha para obtê-la. Eles trabalham por graças para todas as estações e ocasião. Tem por propriedade temperança e sobriedade, pela diversidade, paciência e esperança para sustentá-lo. Para aqueles que estão acima deles, ele tem respeito e obediência, e para aqueles sobre ele, uso adequado em todas as condições do cristianismo, pois o Espírito de Deus é neles, é um seminário de coisas boas e espirituais. Como na corrupção da natureza antes que o Espírito de Deus viesse a nós, havia o seminário de todas as ervas daninhas em nós. Enquanto, quando há uma nova qualidade e novos princípios colocados em nós, com isso vem a semente de todas as graças. Quinto ponto, mais uma vez, de todos os outros lugares, nós mais nos deleitamos em nosso jardim para caminhar lá e ter nosso prazer e cuidar dele para cercar, capinar, regar e plantar. Assim, o principal cuidado e deleite de Cristo é para a sua igreja. Ele anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Se ele defende e protege os estados, é para que ele seja um porto para a sua igreja. Sexto ponto. E então, novamente, como no jardim costumava haver fontes e riachos para correr por seu jardim, como o paraíso tinha 4 riachos que o atravessavam, então a igreja é o paraíso de Cristo, e seu Espírito é uma fonte no meio dela, para refrescar nas almas dele em todos os seus desmaios, e assim a alma de um cristão o torna como um jardim regado. Sétimo, assim também suas fontes foram seladas. Cantares capítulo 4, versículo 12. Assim as alegrias da igreja e dos cristãos particulares são, por assim dizer, seladas. Um estranho disse: não se intrometerá com esta alegria da igreja. Provérbios 14, versículo 10. Oitavo, por último, o jardim está sempre precisando de capinar e limpeza. Trabalho e custo contínuo deve ser concedido a ela. Às vezes plantar, podar e capinar. Assim na igreja e nos corações dos cristãos, Cristo sempre tem algo a fazer. Senão logo estaríamos cobertos de mato e nos teríamos selvagens. Em todos os aspectos e semelhantes, Cristo conclama aos ventos e sopra em seu jardim. Se então a igreja for uma opção separada, então devemos andar como homens de uma condição separada do mundo, não como homens do mundo, mas como cristãos, para fazer bem que somos assim, sentindo as graças do Espírito de Deus em alguma medida, confortável, para que Cristo possa ter algo em nós, que ele possa se deleitar em habitar conosco, para estar sujeito à sua poda e vestir, pois está tão longe de ser um mau sinal, que Cristo está a custo conosco, seguindo-nos com aflição, que é um sinal seguro de seu amor, pois o cuidado deste lavrador abençoado é nos podar para nos tornar frutíferos. Os homens não se importam com a charneira e o deserto, as quais não dão nenhum custo. Então, quando Deus nos poda por meio de cruzes e aflições, e semeia boa semente em nós, e um sinal de que ele pretende habitar conosco e se deleitar em nós. Segundo, e então também não devemos lutar tanto pelas liberdades como os do mundo, que as pessoas comuns se deleitam, mas por graça peculiares, para que Deus se deleite em nós como seu jardim. Terceiro, e então vamos aprender, portanto, a não desprezar nenhuma nação ou pessoa, visto que Deus pode tirar no deserto quem ele quiser e fazer do deserto um Éden.
Quarto, novamente vamos bendizer a Deus por nós mesmos, que nossa sorte caiu em um lugar tão agradável para ser plantado na igreja, o lugar do deleite de Deus. Quinto, isso também deve nos motivar a ser frutíferos, pois os homens suportarão a árvore frutífera no deserto, mas em seu jardim quem a suportará? A dignidade deve nos lembrar no dever. E estranho serem frutífero e estéril neste lugar em que vivemos, sendo regado com o orvalho do céu sobre a doce influência dos meios. Esta propriedade frutífera, sendo muitas vezes regada do céu, quão terrivelmente é ameaçada pelo Espírito Santo que está perto de maldição e queima. Hebreus, capítulo 6, versículo 8. Pois neste caso as igrejas visíveis não se prosperarem, Deus removerá a cerca e o destruirá, tendo o jardim em outro lugar. Às vezes, as plantas de Deus prosperam melhor na Babilônia do que na Judéia. Deve-se temer que Deus possa reclamar de nós, como faz com seu povo. Eu te plantei uma videira nobre, como você veio então a ser degenerado. Jeremias 2, versículo 21. Se neste caso consideramos a iniquidade em nosso coração, o Senhor não considerará a melhor coisa que vem de nós, como nossas orações. Hebreus 12, versículo 17. Devemos então aprender de si mesmo como de onde agradá-lo. A obediência de um coração partido é o melhor sacrifício. Marque nas Escrituras o que ele abomina, o que ele se deleita. Costumamos dizer de nossos amigos que se Deus soubesse como agradá-los. Cristo nos ensina, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Vamos então nos esforçar e trabalhar para ser frutíferos em nosso lugar e chamado. Pois é a maior honra deste mundo que Deus nos digne e com tal condição para nos tornar frutíferos. Não devemos produzir fruto para nós mesmos, como Deus se queixa de Efraim. Em Oséias capítulo 10, versículo 1. Honra, riquezas e coisas semelhantes são apenas coisas secundárias, arbitrárias para o prazer de Deus, mas ter um coração ativo e frutífero neste terreno que Deus nos plantou para esse propósito, para que possamos fazer o bem à humanidade, esta é uma excelência e consideração para não profanar o nosso chamado. Dizem que o homem abençoado é uma árvore plantada à beira de água, que dá fruto na estação certa. Salmo 1, versículo 3. Mas não é todo fruto, não aquele fruto que Moisés reclama, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 32. O vinho de dragão e o fel de áspide, mas bons frutos, como João fala. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, versículo 10. Por último, pelo fato de a igreja ser chamada de Jardim de Cristo, isso pode fortalecer nossa fé no cuidado e proteção de Deus. A igreja pode parecer aberta em todas as extensões, mas tem uma cerca invisível ao seu redor, uma parede sem ela e um poço dentro dela. Zacarias 2, versículo 5. O próprio Deus é um muro de fogo ao redor dele, e seu espírito uma fonte de águas vivas que o atravessaram para refrescar e confortá-lo. Como foi dito de Canaã, assim pode ser dito da igreja. Os olhos do Senhor estão sobre ela o ano todo. Deuteronômio 11, versículo 12. E ele a rega continuamente do cuidado especial de Deus sobre isso. Este é um bom apelo para nós a Deus. Eu sou teu, salva-me. Eu sou uma planta do teu próprio ambiente, nada há em mim além do que é seu, portanto valorize o que é seu. Assim, para toda a igreja, apelo é bom. A igreja é tua. Carregue-a, regue-a, defenda, mantenha o javali longe dela. Portanto, seus inimigos um dia saberão que abriu uma brecha na vinha de Deus. Enquanto isso, trabalhemos para manter nossos corações como um jardim, para que nada que contamine entre. Em que aspecto a igreja é comparada a um jardim sobre o qual Cristo ordena que o vento norte e sul, todos os meios de graça assoprem. Mas para que fim esses ventos devem soprar sobre o jardim? Para que as suas especiarias se espalhem. O fim desse sopro é você ver que as suas especiarias possam fluir. As coisas boas em nós estão mortas e amarradas a menos que o Espírito se deixe sair. Nós vazamos e fluímos, abrimos e fechamos, conforme o Espírito sopra sobre nós, sem soprar, sem fluir. Havia coisas boas, graciosas na igreja, mas elas queriam explodir e se espalhar ainda mais, de onde podemos observar que precisamos não apenas de graça para colocar vida em nós no início, mas também de graça para vivificar e extrair aquela graça que temos. Esta é a diferença entre o sopro do homem e do Espírito. O homem, quando sopra, se a graça não estiver presente antes, gasta todo o seu trabalho em um carvão morto, que ele não pode fazer pegar fogo, mas o Espírito primeiro acende um fogo sagrado, e assim depois aumenta a chama.
Cristo havia usado os meios antes da igreja e agora promove ainda mais sua própria obra. Devemos primeiro receber e depois enviar. Primeiro sejam cisternas para conter e depois condutas para transportar. O vento primeiro sopra e então as especiarias da igreja fluem. Primeiro somos doces em nós mesmos e depois doce com os outros. Segundo, de onde vemos ainda que não basta ser bom em nós mesmos, mas nossa bondade deve fluir, isto é, tornar-se mais forte e útil para continuar e fluir para o bem dos outros. Devemos trabalhar para ser como foi dito de João, Cristo ardente e brilhante. João capítulo 5, versículo 35. Porque Cristo não é como a caixa de unguento fechada e não aberta, mas como aquela caixa de unguento que Maria derramou, que perfuma toda a casa com sua doçura. Pois o Espírito aqui como o vento leva o doce sabor da graça aos outros. Um cristão assim que encontra algum enraizamento em Deus é da disposição expansiva e torna os lugares em que vive melhor para ele. Todo o corpo é melhor para cada membro bom, como vemos em Onésimo, Filipenses capítulo 11. As pessoas mais mesquinhas, quando se tornam boas, são úteis e lucrativas, tornam-se flores. O próprio nome de um homem bom lança um sabor doce, como apresentado alguma graça ao coração do ouvinte, pois então temos o que temos a propósito, quando outros têm ocasião de abençoar a Deus por nós, ou lhe transmitir conforto por nós, e para nosso avanço aqui, portanto, os ventos são chamados a despertar e soprar o jardim de Cristo, para que as suas especiarias fluam. Por isso, vemos também que onde uma vez que Deus começa, Ele continua e se deleita em adicionar encorajamento, manter novos estabelecimentos na religião, e não apenas lhe dar um estoque de graça no início, mas também os ajudar a negociar. Ele não é apenas alfa, mas ômega, para eles o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele não apenas planta a graça, mas também a rega e a nutre. Onde está o Espírito de Cristo, é o Espírito encorajador, pois não apenas infunde graça, mas também a estimula, para que estejamos prontos para toda boa obra. Caso contrário, não podemos fazer o que podemos fazer. O Espírito deve colocar tudo em exercício, caso contrário, os hábitos da igreja e da graça permanecerão adormecidos. Precisamos de um Espírito presente para fazer tudo bem, não apenas o poder de querer, mas a própria vontade. E não apenas a vontade, mas a ação e do Espírito, que deve nos estimular a ir a Cristo, para que Ele desperte suas próprias graças em nós, para que elas fluam. Trabalhemos, pois, em nosso mesmo para sermos cheios de bondade, a fim de estarmos aptos a fazer o bem a todos. Como Deus é bom e faz todo o bem por nós, devemos nos esforçar para ser tão semelhantes a Ele quanto possível. Nesse caso, para o bem dos outros, devemos orar para que Deus faça os ventos soprarem completamente sobre nós, para que nossas especiarias fluam para o bem deles. Pois um cristão, em seu temperamento correto, pensa que não tem nada de bom em propósito, senão o que faz ao bem aos outros. Até aqui, a ordem de Cristo ao vento norte e ao sul para despertar e soprar em seu jardim, para que as especiarias deles fluam. No próximo lugar, temos segundo, o convite de Cristo pela igreja para entrar em seu jardim com o fim dele e comer seus frutos agradáveis. Essas palavras mostram o desejo adicional da igreja da presença de Cristo para deleitar-se nas graças de seu próprio Espírito nela. Ela o convida a vir e deleitar-se na graça em seu próprio Espírito. Ela o chama de amado, porque todo o seu amor é ou deveria ser concedido e gasto em Cristo, que se entregou a uma morte amaldiçoada por ela. Nosso amor não deve ter força de outra maneira, portanto a igreja chama Cristo de seu amado. Cristo estava lá antes, mas ela deseja uma presença adicional dele, de onde podemos observar, de onde quer que a graça seja verdadeiramente iniciada e despertada, ainda há um desejo adicional da presença de Cristo. E se aproximando cada vez mais da alma, a igreja pensa que ele nunca está perto o suficiente dela até que ele esteja no céu com ele. O verdadeiro esposo e a noiva sempre, a menos que se disserão em tentação, clamam: vem Senhor Jesus, vem depressa. Apocalipse 22, versículo 20. Agora esses graus da abordagem de Cristo à alma até sua segunda vinda são para que ele possa se manifestar cada vez mais defendido, confortando e capacitando sua igreja com graça. Cada manifestação adicional de sua presença é uma nova vinda. Mas por que a igreja é tão séria? Primeira razão. Primeiro, porque a graça ajuda a ver nossa necessidade de Cristo e assim nos ajuda a valorizar mais, que a autoestima gera um desejo ardente, faminto por Ele, e um desejo de mais esperança e adequação a Ele. Em segundo lugar, porque a igreja sabe muito bem que quando Cristo vem à alma, Ele vem não sozinho, mas com o seu Espírito,
seu espírito com abundância de paz e conforto. Isso leva, sabe, que necessariamente ela tem da presença dele, que sem ele não há vida confortável, pois onde quer que ele esteja, ele faz da alma uma espécie de céu, e todas as condições da vida são confortáveis. Portanto, podemos ver que aqueles que não desejam a presença de Cristo em sua ordenança devem ser temidos como o vento do Espírito Santo nunca soprou. Há alguns com tal disposição que não podem suportar a presença de Cristo, como o anticristo e seus membros, a quem a presença de Cristo em suas ordenanças destrói e consome. Tais não são apenas pessoas profanas e mundanas, mas hipócritas, orgulhosos, que seus corações se levantam contra Cristo e suas ordenanças, expondo e envergonhando de seu vazio e carnalidade. O espírito no cônjuge está sempre dizendo a Cristo vem. Nunca tem o suficiente dele. Ele estava agora em uma espécie de presente, mas a igreja, depois de soprada, não fica satisfeita sem uma presença adicional. É do Espírito que desejamos mais do Espírito e da presença de Cristo que desejamos mais presença e comunhão com Ele. Agora, o fim e a razão pela qual Cristo é desejado pela igreja para entrar em seu jardim é comer seu fruto agradável, isto é, para dar-lhe contentamento. E não é justo que Cristo coma do fruto de sua própria videira, tenha o conforto do seu próprio jardim, prova de seu próprio fruto? O único deleite que Cristo tem no mundo está em seu jardim. Para que ele possa ter mais deleite nele, ele o torna frutífero, e esses frutos são fruto precioso, como crescendo de plantas plantadas por sua própria mão, sobreando seu próprio espírito e tão adequado ao seu gosto. Agora, a igreja, sabendo o que melhor se ajusta ao gosto de Cristo, conhecendo os frutos da graça de seu coração, deseja que Cristo se deleite em sua própria graça nela, e aceitou bondosamente o que ela lhe presenteou, de onde vemos em um coração gracioso estar a par de sua própria graça e sinceridade quando está em um temperamento correto, e na medida que está a par é usado com Cristo de uma maneira doce e reverente. Tanta sinceridade e tanta confiança, se nosso coração não nos conceder por falta de sinceridade, podemos de maneira reverente falar com ousadia Cristo. Não convém que haja estranheza entre Cristo e sua esposa, nem de fato haverá quando Cristo soprar sobre ela e quando ela estiver crescendo, mas marque o pedido. Primeiro, Cristo sopra e então a igreja diz, venha. Cristo começa no amor, então o amor atrai o amor. Cristo atrai a igreja e ela corre atrás dele. Cantares 1, versículo 4. O fogo do amor derrete mais do que o fogo da aflição. Novamente podemos ver aqui na igreja um cuidado para agradar a Cristo, assim como é dever, é disposição da igreja de Cristo agradar ao marido. Primeira razão, em primeiro lugar, que nossa felicidade está em seu contentamento, e tudo não pode deixar de estar bem naquele de casa, onde o marido e a esposa se deleitam e valorizam um ao outro. Segundo, e novamente, depois que a igreja negou a si mesma e as vaidades do mundo, entrando em um caminho e curso de mortificação, a quem mais ele deve se entregar ou receber contentamento? Nossa maneira é estudar para agradar os homens pelas quais esperamos ascender, tomando cuidado para que tudo que fazemos seja bem recebido dele. Quanto a Cristo, nós o adiamos com qualquer coisa. Se ele gosta, assim é. Se não, é o melhor que ele gostaria de ter. Primeiro, tomemos o conselho do apóstolo, trabalhar para andar dignamente do Senhor, para agradar a todos, crescer em conhecimento e frutificar em toda boa obra. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 10. E esse conhecimento deve não seja apenas uma sabedoria geral em conhecer as verdades, mas uma para a compreensão especial de sua boa vontade para conosco e nossos deveres especiais novamente para com ele. Segundo, mais uma vez, para que possamos agradar melhor a Cristo, trabalhe para ser purificado daquilo que é ofensivo para ele. Deixe a fonte ser limpa. Portanto, o salmista, desejando que as palavras de sua boca e as meditações de seu coração sejam aceitáveis diante de Deus, primeiro implora a purificação de seus pecados secretos. Salmo 19, versículo 12. Terceiro, e ainda devemos lembrar que ele mesmo deve operar em nós tudo o que foi agradável aos seus olhos, para que sejamos perfeitos em todo o bem para fazermos a sua vontade, tendo a graça pela qual sirvamos agradavelmente. E um argumento predominante com ele é que desejamos ser como ele pode se deleitar. Os retos são os seus deleites. Não podem deixar de agradá-lo quando desejamos graça para que possamos agradá-lo. Se estudarmos para agradar a homens em que há pouco bem, não deveríamos estudar muito mais para agradar a Cristo, a fonte da bondade? Trabalhe, portanto, para ser espiritual, pois temente carnal é morte.
Romanos 8, versículo 6. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. A igreja deseja que Cristo venha ao seu jardim como seus frutos agradáveis, onde vemos a igreja dar tudo a Cristo. O jardim dele é fruto dele, o prazer e a preciosidade de fruto é dele. E como os frutos o agradam, assim o humilde reconhecimento de que eles vêm dele o agradam a muito. Basta que tenhamos o conforto que ele tem a glória. Veio de um bom espírito em Davi quando ele disse: do teu Senhor eu te dou. 1 Crônicas 29, versículo 14. Deus considera as obras e os frutos que vêm de nós como sendo nossos, porque o julgamento e a resolução da vontade pela qual fazemos são nossos. Isso ele fez para com nós encorajar, mas porque a graça pela qual julgamos e desejamos corretamente vem de Deus. É nosso dever atribuir a ele tudo o que é bem em nós ou vem de nós. Assim Deus não perderá o louvor e nós não perderemos o encorajamento. As imperfeições no bem-prazer são apenas nossas e aqueles que Cristo perdoará, como sabe suportar as enfermidades do seu cônjuge, sendo o vaso mais fraco. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Isso, portanto, deve animar nossos espíritos na carência e mancha de nossa performance. Não obstante, são fruto precioso na aceitação de Cristo, de modo que desejamos agradá-lo acima de todas as coisas e ter comunhão mais próxima com Ele. A fecundalidade para o prazer pode estar com as imperfeições, de modo que sejamos sensíveis a elas e nos envergonharemos dela. Embora o fruto seja pequeno e ainda é precioso, há uma bênção nele. As imperfeições nos ajudam contra as tentações de orgulho, de não desânimo de Satanás visa. E como Cristo ordena que o vento norte e sul sopre para acalentar, assim Satanás trabalha para agir um vento teste, beliscando para tirar do vento esforço ou para nos tornar insensíveis do esforço. Porque devemos pensar viamente naquilo que Cristo considera precioso, porque devemos pensar que é ofensivo que ele conte como incenso. Não devemos dar falso testemunho da obra da graça em nosso coração, mas bem dizemos a Deus que ele fará qualquer coisa em coração poluído como o nosso. Porém, com eles vem de nós, eles têm o prazer do velho homem, vendo que ele os tira de nós, os perfuma com seus próprios cheiros e dores. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E assim como os apresenta a Deus, ele é nosso sumo sacerdote que torna tudo aceitável, tanto pessoas, orações e performances, aspergindo todos eles com seu sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Para concluir este ponto, seja nosso estudo estar em tal condição em que possamos agradar a Cristo. E enquanto estamos diariamente propensos a ofendê-lo, renovemos diariamente nossa aliança com ele e buscar incentivos em bem fazer com isso, que o que fazemos não é apenas agradável a ele, mas recompensando por ele. E para isso desejamos que ele dê ordem ao norte e ao sul, a todos os tipos de ordem, para ser eficaz para nos tornar mais frutíferos, para que ele se deleite em nós como seu jardim agradável. E então, o que há no mundo que precisamos de muito cuidado ao medo? Agora, sobre o convite da igreja para que Cristo venha ao seu jardim, segue sua graciosa resposta ao desejo da igreja no primeiro versículo deste 5º capítulo. Cheguei ao meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi minha mirra com mirra e especiaria, comi meu favo de mel com meu mel, bebi meu vinho com meu leite. Comam, ó amigos, bebam sim, bebam abundantemente, ó amado. Cantares capítulo 5, versículo 1. Quais palavras contêm nelas uma resposta ao desejo da igreja na última parte do versículo anteriormente tratado? Desperta vento norte e vem tu para o sul. Então no versículo 2 é estabelecido o estado seguro da igreja neste momento. Eu durmo, mas meu coração acorda. Ao estabelecer que o Espírito Santo aqui por Salomão mostra da mesma forma a relação amorosa entre Cristo e a igreja um com o outro. Agora Cristo, sobre o estado seguro e condição da igreja, deseja que ela se abra para ele. No versículo 2, quão desejo e espera de Cristo é adiado e desprezado com desculpas pobres e esbeltas, já tirei o meu casaco, como devo colocá-lo? O sucesso das quais desculpas é que Cristo parece se afastar dela e de fato a sua visão e sentido se afastam. Eu abri ao meu amado, mas meu amado havia se retirado. Versículo 6. Então ela se deita em volta dela, fica inquieta e pergunta por Cristo ao vigia, que abusam dela, e ferem e tira dela o véu. Outra relação neste capítulo aqui é que a igreja por tudo isso não dá mais de buscar a Cristo, mas pergunta às filhas de Jerusalém o que foi feito do seu amado. E além disso, em poucas palavras, mas cheia de expressão, ela relata seu caso a ela, que ela estava cansada de amor, e assim,
encarrega-os de contar ao seu amado e se ele coragem. Ao que uma pergunta movida por eles tocando ao seu amado: o que é que teu amado mais do que outro amado? Ela aproveita a ocasião, estando cheia de amor, e se alegra em toda a ocasião para falar do amado, para explodir em seu louvor, por suas muitas expressões elegantes no versículo 10 ao 12. Primeiro, em geral, colocando a uma grande distância, além da comparação em todos os outros, para ser o maior de 10 mil. Segundo, em particular no versículo 11, sua cabeça é como ouro mais fino. A questão foi que as filhas de Jerusalém se apaixonaram igualmente por ele. Para onde foi a tua amada, ó ti, a mais formosa entre as mulheres? A essa demanda a igreja responde. E assim no versículo 3 deste capítulo faz um encerramento confiante e triunfante de todas essas passagens graciosas predominadas. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Tudo isso aparece melhor nos próprios detalhes. A primeira coisa que se oferece à nossa consideração é a resposta de Cristo ao convite da igreja no capítulo 4, versículo 16. E ao meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi minha mirra com minha especiaria, comi meu favo de mel com meu mel, bebi meu vinho com meu leite. Comam, amigo, bebam sim, bebam abundantemente, ó amado. Em qual versículo temos primeiro a resposta de Cristo à petição da igreja: eu vim para o meu jardim. Segundo, uma compulsão ou descrição da igreja: minha irmã, minha esposa. Terceiro, a aceitação de Cristo de que ele havia obtido lá: eu colhei minha mirra com minha especiaria, eu comi meu favo de mel com meu mel. Quarto, um convite de todos os amigos de Cristo para um magnífico banquete abundante. Comam, amigos, bebam sim, abundantemente, ó amado. Para o primeiro, então, que Cristo dá uma resposta tão real ao convite da igreja: eu vim para o meu jardim. Vemos que Cristo vem para o seu jardim. Muitos que aqueles que têm o céu para se deleitará em habitar entre os filhos dos homens pecadores, mas isso ele faz por nós e assim toma conhecimento da petição da igreja: deixe meu amado entrar em meu jardim e coma seu fruto agradável. O discurso correto da igreja que dá tudo a Cristo, que quando ela faz tal petição e ouve, a ordem é esta: antes de tudo, Deus torna a sua igreja adorável, planta coisas boas nela e depois desperta seus bons desejos, tanto a habitação para orar de uma disposição interior graciosa, quanto os desejos santos. Depois disso, Cristo, ouvindo a voz de seu próprio Espírito nela e considerando seu próprio preparativo, ele os responde graciosamente, de onde, em primeiro lugar, podemos observar que Deus os torna bons, desperta desejos santos em nós e depois responde aos desejos de seu Espírito em nós. Notável para isso, temos em Provérbios 10 e 17 que mostra como Deus primeiro prepara o coração para orar e então ouve esses desejos da alma, despertado por seu próprio Espírito. Senhor, tu ouviste os desejos dos humildes. Ninguém está apto a orar, a não ser os humildes que discernem suas próprias necessidades. Tu prepararás seus corações, farás teus ouvidos para ouvir. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 26 é dito: assim também o Espírito ajuda nossas enfermidades, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim, o Espírito não apenas estimula nosso coração a orar, mas também prepara nossos corações para isso. Especialmente isso é necessário para nós quando nossos pensamentos estão confusos com problemas, tristeza e paixão sem saber o que orar. Nesse caso, o Espírito dita as palavras de oração, ou então, em uma confusão de pensamentos, resume tudo em uma saraivada de suspiros e gemidos inexprimíveis. Assim, é verdade que nossos corações não podem ser elevados à oração, nem devidamente preparados para ela, em qualquer estrutura adequada, mas pelo próprio Espírito de Deus. Nada é aceito por Deus para o céu e a felicidade, mas o que é espiritual, todo bem salvador e santificador vem do alto. Portanto, Deus deve preparar o coração, suscitar desejo santo, ditar a oração, deve fazer tudo sendo nosso alfa e ômega. Primeiro, agora Deus ouve nossas orações primeiro porque os materiais desses santos desejos são bons em si mesmo e da pessoa de onde eles vêm. Sua amada esposa, como é em Cantares 2, versículo 14, onde Cristo, desejando ouvir a voz de sua igreja, diz: deixe-me ver o teu semblante e ouça a tua voz, porque doce é a tua voz e o teu semblante é formoso. Assim, a voz do esposo é doce, porque é despertada por seu próprio Espírito, que queima um incenso, de onde é que vem tudo que é salvicamente bom. Esta oferta de nossa oração e nosso
em nome de Cristo, é aquela que com seus odores, doces, perfumes todos os nossos sacrifícios e oração. Porque estando na aliança da graça, Deus respeita tudo que vem de nós, como fazemos os desejos de nossos amigos próximos. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Segundo, e então novamente Deus ouve nossas orações, porque Ele olha para nós como nossos eleitos e escolhidos por Deus Pai, para que une Deus a Ele. Não apenas como um vínculo íntimo de casamento, marido e mulher, mas também como Ele nos deu a Cristo, que é seu apelo ao Pai, conforme João 17, versículo 6, e diz: eram teus, tu me deste. Os desejos da igreja o agradam, porque são estimulados por seu Espírito e procedem daquele que é dele, cuja voz ele se deleita em ouvir, e as orações de outros por sua igreja são aceitas, porque são para aquelas que é sua amada. Para confirmar isso, veja em Isaías capítulo 58, versículo 9. Então tu clamarás e o Senhor responderás, tu chamarás e logo lhe dirá: aqui estou. Assim que Daniel terminou aquela excelente oração, o anjo lhe disse: no início de tua súplica saiu o decreto. Daniel 9, versículo 23. Então, porque Ele sabe o que colocar em nosso coração, Ele conhece nosso desejo e pensamento, e portanto aceita nossas orações e nos ouve, portanto ama a voz de seu próprio Espírito em nós. Assim é dito, Ele cumpre os desejos daquele que o teme. Ele está perto de todos os que invocam em verdade. E o nosso Salvador, Ele disse: pedi e recebei. Então temos isto em 1 João capítulo 5, versículo 14. E sabemos que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele os ouve. Primeiro, que seja portanto um consolo singular para nós, que onde todas as necessidades, assim como as dores do amigo, quando não temos que recorrer, ainda temos Deus, a quem podemos derramar livremente em nossos corações. Não havendo lugar no mundo que possa nos impedir de sua presença, ou de seu Espírito de nós, Ele pode nos ouvir e nos ajudar em todos os lugares. Que propriedade abençoada é esta! Ninguém pode nos impedir de conduzir este comércio com Cristo no céu. E façamos outro uso também, para ser um meio de estimular nossos corações a fazer uso de nossos privilégios. Que prerrogativa é para um favorito ter a tarifa de seu príncipe? Ele nós contamina feliz. Certamente ele é muito mais feliz que tem o cuidado de Deus, que ele seja seu pai no pacto da graça, que ele se reconciliou em todas as ocasiões para abrir seu coração diante dele, que é misericordioso e fiel, sábio e mais capaz de nos ajudar. Porque estamos desencorajados, portanto, e porque estamos abatidos. Salmo 42, versículo 11. Quando temos um Deus tão poderoso e tão gracioso, a quem recorrer em todas as nossas extremidades, aquele que pode orar nunca pode ficar muito desconfortável. Terceiro, da mesma forma, Deus nos estimula a manter nossa paz com Deus, para que possamos sempre ter acesso a Ele e comunhão com Ele. Que caso lamentável é perder outro conforto, e com isso também está em tal estado que não podemos ir a Deus com a ousadia. É a maior perda de todas quando podemos perder o espírito de oração, pois se perdemos outras coisas, não podemos recuperá-la pela oração. Mas quando perdemos essa ousadia de ir a Deus e temos medo de olhar no rosto como malfeitores do juiz, esse é um estado lamentável. Agora existem diversos casos em que a alma não está em um estado adequado para a oração. Com isso, primeiro, e se eu considerar a iniquidade do meu coração, o Senhor não dará atenção à minha oração. Se um homem tem um coração perverso, que se propõe a viver em qualquer pecado contra Deus, ele se o considera um inimigo e, portanto, não considera sua oração. Portanto, devemos vir com um propósito resoluto de romper com todos os caminhos pecaminosos e nos entregar à orientação do Espírito de Deus. E esta será uma grande razão forte para nos levar a isso, porque enquanto vivemos em qualquer pecado conhecido sem arrependimento, Deus não nos considera em nossas orações. Que estado terrível é este, que quando temos tanta necessidade do favor de Deus, em todos os estados, na doença, na honra, na hora da morte e na tentação espiritual, está em tal condenação e condição que não ousemos ir a Deus. Embora a nossa vida seja civilizada, ainda assim, se tivermos corações falsos, que se alimentam de imaginações malignas e com o propósito de pecar, embora não façamos, o Senhor não atenderá às orações de tal pessoa. São abomináveis, o próprio sacrifício dos ímpios é abominável. Provérbios capítulo 15, versículo 8. Segundo, outro caso é quando não perdoamos os outros. Sabemos que está diretamente estabelecido na oração do Senhor: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus capítulo 6, versículo 14. E ainda adicionado: se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará.
Se nosso coração nos diz que não temos disposição para perdoar, está em paz e de acordo, então tomamos o nome de Deus em vão, quando pedimos a Ele que perdoar nosso pecado e continuar com inveja e malícia. Nesse caso, Deus não considerará nossas orações, como é dito: eu não me importo com suas orações, ou para qualquer serviço que vos preste a mim. Isaías capítulo 1, versículo 15. Por quê? Pois suas mãos estão cheias de sangue. Você é impiedoso, de uma disposição cruel e feroz, que não pode comparecer diante de Deus corretamente, nem se humilhar em oração. Se o fizer, sua própria disposição sangrenta e cruel será contestada contra as orações, que não são misturadas com fé e amor, mas com ira e amargura. Devo procurar misericórdia que não tenho um coração misericordioso? Posso esperar encontrar isso de Deus que outros não podem encontrar de mim? Uma disposição interrupta que conta orgulho, um ornamento, que é cruel e feroz, que não pode ir a Deus em oração. Pois quem quer que prevaleça com Deus em oração deve ser humilde, pois nossa súplica deve ir de uma disposição amorosa e pacífica, onde há uma resolução contra todo pecado. Salmo 73, 1. Tampouco é suficiente evitar rancor e malícia contra estes, mas devemos olhar para que outros não tenham motivos para se ressentir em nós, como é ordenado. Se você trouxe seus presentes ao altar e lá se lembrar de que seus amigos têm algo contra ti, deixe ali tua oferta diante do altar e vai. Primeiro reconcilia-te com teu irmão e depois vem e oferece teu presente. Mateus capítulo 5, versículo 23. Para que se não buscássemos a reconciliação com os nossos homens a quem erramos, Deus não se reconciliará conosco nem aceitará nenhum serviço nosso. Se então quisermos em nossas orações e nossa pessoa seja aceita ou respeitada, tomemos consciência do que foi dito e não percamos um privilégio tão abençoado como este, para que Deus possa considerar nossas orações. Mas aqui pode ser perguntado: como saberei se Deus considera minhas orações ou não? Resposta: primeiro, quando Ele concede a coisa pela qual orou, ou amplia nossos corações para orar ainda. É uma dádiva maior do que a própria coisa que pedimos, ter um espírito de oração com o coração dialetado, pois enquanto o coração estiver implantado para a oração, é um sinal de que Deus tem uma consideração especial por nós e concederá nossa petição no melhor e mais oportuno tempo. Segundo, quando Ele nos responde em um tipo melhor e mais elevado, como Paulo, quando orou para tirar a picada da carne, tinha a promessa da graça suficiente. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 9. Terceiro, quando novamente Ele nos dá a paz interior, embora Ele não dá a coisa. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Em nada tenha cuidado, mas em todas as coisas seus pedidos sejam feitos a Deus com oração e ação de graça. Mas às vezes Ele não responde aos nossos pedidos. É verdade que não há, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda nosso coração e mente no conhecimento e amor de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Assim, embora Ele não responda às nossos corações em particular, ainda assim Ele nos concede paz interior, assegurando-nos de que tudo correrá bem conosco, embora não nesse particular que imploramos. E assim, ao não ouvir suas orações, ainda assim Eles têm o desejo de seus corações quando a vontade de Deus é conhecida. Sim, isso não é suficiente para um cristão, ou ter paz interior com a certeza que será melhor com eles do que eles estivessem, com o espírito ampliado para orar, até que tenham a coisa pela qual oraram. Se algum deste for Deus, respeita nossas orações. Mais uma vez, na medida em que Cristo está pronto para entrar em seu jardim a convite da igreja, podemos observar ainda que Cristo concede sua presença graciosa aos seus filhos mediante o desejo deles. Ponto é claro: desde o princípio do mundo, a igreja sempre teve a presença de Cristo, pois ou Ele esteve presente em sacrifício ou em alguma outra coisa, sinal de sua presença, como no arbusto, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 12, ou alguma manifestação mais gloriosa de sua presença, como a arca, em Êxodo 25, versículo 22, e na nuvem coluna de fogo, Êxodo capítulo 13, versículo 21. E depois disso, mais gloriosamente no templo, Ele sempre esteve presente com sua igreja em algum sinal ou evidência de sua presença. Ele se deleitava em estar com seus filhos dos homens. Às vezes, antes disso, Ele assumiu um corpo e depois o torna a nossa natureza, de fato, sobre Ele para nunca mais deixá-lo. Mas aqui se entende uma presença espiritual acima de tudo, que a igreja de alguma forma já teve e agora deseja a Ele oferecer como sendo um Deus volvido à oração. Salmo 65,
versículo 2. E para exemplificar em um lugar para todos, para ver quão pronto Cristo sempre esteve para mostrar sua presença à igreja e seu desejo, o que mais é fardo do Salmo 107, senão a repetição de prontidão ao buscá-lo e desejo não fingido, apenas de todas as múltiplas provocações sobre a ira, que está bem resumido. Muitas vezes ele os livrou, mas ele os provocava com seus conselhos e foram humilhados por sua iniquidade. No entanto, ele considerou sua aflição quando ouviu seu clamor. Não contenta a igreja em ter uma espécie de presença espiritual de Cristo, mas elevada de desejo, até que todo desejo seja realizado. Pois como há presenças graduais de Cristo, há desejo adequado na igreja que aumenta gradualmente. Cristo estará presente, primeiro, por seu Espírito gracioso, e segundo, mais graciosamente presente em sua encarnação. O tempo mais doce que a igreja já teve desde o início do mundo até então, sendo o desejo da nação. Pois a descrição daquele que vivem antes de sua vinda é da espera da consolação de Israel, e isto é, da primeira vinda de Cristo, e então a presença e mais glória de Cristo, pela qual todos nós esperamos, pela qual somos descritos como aguardando a vinda de Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 43. Pois a alma de um cristão nunca está satisfeita, até que desfrute de mais alto desejo da presença de Cristo, que a igreja sabia muito bem que deveria seguir com o tempo. Portanto, ela deseja especialmente essa presença espiritual em uma medida maior e mais completa que ela, em certa medida, já possuía. Assim, então Cristo está graciosamente presente em sua igreja pelo seu Espírito. Eu estarei com você até o fim do mundo. Mateus 28, versículo 20. É a promessa dele. Quando eu me for, não vos deixarei sem consolo. João 14, versículo 18. Mas deixo convosco o meu vigário geral, o Espírito Santo, Consolador, que estará sempre convosco. Como saberemos que Cristo está presente em nós? Resposta: para saber isso, não precisaremos puxá-lo do céu. Podemos conhecê-lo na palavra, no sacramento e na comunhão dos santos, pois estes são os meios pelas quais ele se manifesta, juntamente com a obra de seu próprio Espírito gracioso em nós. Mas como não precisamos tirar o sol do céu para saber que é ou não, ou é dia, ou que pode ser conhecido pela luz, calor e fecundidade da criatura, e como na primavera não precisamos olhar para o céu para ver se o sol se aproxima ou não de nós, pois olhamos para a terra, podemos ver tudo verde, fresco, vivo, forte e vigoroso. Assim é com a presença de Cristo. Podemos saber, é com a presença de Cristo, que Ele está presente por aquela luz que está na alma, convencendo-nos dos melhores caminhos a serem seguidos de uma vida espiritual, para conhecer as coisas celestiais e a diferença dela da terrena e estabelecer um preço sobre ela. Quando há junto com a luz o calor acima da natureza, as afeições são acesas para amar as melhores coisas, a força e vigor, e quando junto com vigor para nos levar aos deveres espirituais, nos enquadrando em uma santa comunhão com Deus e uns com os outros. E da mesma forma, quando há alegria de todos os modos e agradecimento do Espírito, como acontece com a criatura quando o sol se aproxima. Por essas causas, a igreja deseja Cristo, para que tenham mais luz e vida, calor, vigor, força e seja mais alegre e frutífero nos deveres. A alma, uma vez tomada espiritual, ainda deseja uma presença cada vez maior de Cristo para se tornar cada vez melhor. Que conforto é este para que os cristãos que eles têm a presença de Cristo tão longe que os fará felizes, e como a terra permitir nada além do céu, ou melhor, Cristo no próprio céu, contentará o Filho de Deus. Nesse meio tempo, sua presença na congregação torna suas almas, por assim dizer, o céu. Se a presença do rei, que carrega a corte consigo, faz todos os lugares onde ele é corte, então Cristo carrega consigo uma espécie do céu. Onde quer que ele esteja, sua presença traz consigo vida, luz, conforto, força e tudo mais, pois um raio de luz, seu semblante, espalha todas as nuvens de tristeza. Não importa onde estejamos, Cristo esteve conosco. Se com os 3 filhos em uma fornalha ardente, não importa se um quarto estiver lá também. Daniel capítulo 3, versículo 25. Então, se Cristo estiver conosco, as chamas nada nos ferirão. Se numa masmorra como Paulo e Cifas estaram, em Atos capítulo 16, versículo 24, se a presença de Cristo estiver lá, o seu Espírito para ampliar nossas almas, tudo é confortável. Muda a natureza de todas as coisas, adoça tudo, além daquela doçura que traz a alma pela presença do Espírito, como vemos em Atos, quando eles receberam o Espírito Santo mais abundantemente. Eles não se importaram com o que sofreram, não consideram absolutamente,
Antes estavam felizes por terem sido considerados dignos de onde veio e qualquer coisa por Cristo. Atos 5:41. De onde veio essa fortaleza? Da presença de Cristo e do Consolador que ele havia prometido anteriormente. Portanto, tenhamos o Espírito de Cristo que vem dele. Então não importa qual seja a nossa condição no mundo. Sobre este fundamento não tenhamos nada que nos aconteça pela causa de Deus, seja ele qual for. Teremos um espírito de oração na pior das hipóteses. Deus nunca tirará o espírito de súplica de seus filhos, mas o deixa assim, até que finalmente os possua plenamente de seus desejos. Em todos os atrasos de Cristo, olhemos para a causa e para a nossa conduta nela. Renovar nosso arrependimento para que estejamos em condição de ir a Deus e Deus venha a nós. Deseje que Ele os capacite para a oração e a santa comunhão com Ele, para que nunca duvidemos de sua presença.